Olá, amigos alunos, estamos aqui para mais uma aula de informática básica e hoje o nosso assunto é hardware. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses dispositivos. Nós já falamos dele em uma outra aula. Vamos aprofundar esse conteúdo que é tão importante para a informática, certo? Mas o que é o hardware? Eu já tinha falado. Vamos reforçar esse conteúdo. O hardware são todos os dispositivos físicos do computador. Todos os dispositivos que você pode tocar, que você pode manusear, que você pode ter contato físico com ele, vamos dizer assim, né? Mesmo que eles estejam escondidos, né, dentro do notebook ou dentro do gabinete, você pode desmontar e pode trocar a peça, pode manusear a peça. Então todos os dispositivos físicos, aquele que você tem contato, são os hardwares, é o que a gente chama de hardware, certo? Vamos ver os principais componentes de hardware do computador, ok? Aqui a gente tem um esquema bem interessante sobre o hardware e a gente pode ver aqui o monitor, que é essa tela azul aqui, né? Que são os olhos, os nossos olhos para dentro do computador. É através do monitor que a gente enxerga o que está dentro do computador, certo? É um componente fundamental. Aqui a gente tem o teclado que é a nossa mão, né, dentro do computador, é onde a gente pode informar as coisas para o computador. Aqui a gente tem o mouse que é um elemento facilitador, um elemento que veio para facilitar a sua vida, a nossa vida, certo? Dentro do computador, onde você pode informar coisas ao computador de maneira rápida, né? Clicando em algumas informações, você informa ao computador o que você quer fazer ou alguma entrada de dados. Aqui eu tenho a caixa de som, que são os ouvidos, né? Onde você vai escutar o computador, vai escutar o que vem do computador. Inclusive essa aula que você está escutando aqui, ela certamente está saindo de uma caixa de som ou de outro dispositivo de saída de som. E aqui o gabinete, né? O gabinete é a caixa que guarda os componentes do computador, né? Dispositivos de hardware que compõem o cérebro do computador, que compõem as memórias do computador. Então, dentro do gabinete estão armazenadas todos os dispositivos que faz o computador funcionar. Nós vamos conhecer cada um deles daqui a pouco, certo? Mas o gabinete é fundamental para o computador, assim como as outras partes que vocês estão vendo aqui, ok? Vamos continuar. Então, qual é o esquema básico? Eu tenho aqui a entrada de dados, que vem do teclado, algumas vezes do mouse também. Você tem a entrada de dados, os dados vão para o gabinete, né, para os componentes que estão dentro do gabinete. Esses componentes serão processados, eles vão processar os dados, vão fazer uma série de inserções, de cálculos e tudo, e gerar uma saída que você vai ver aqui no monitor, certo? Na minha unidade de saída. Obviamente que não são as únicas unidades de entrada e saída, o teclado e o monitor. Nós vamos ver outras aí mais adiante, certo? E para que eu tenha um acesso, para que eu tenha uma forma de guardar, de armazenar, de trocar informações, eu também posso utilizar o armazenamento secundário. É o pendrive que a gente usa, né? Antigamente já foi disquete, CD, e agora nós temos o pendrive aí como uma forma bem interessante, bem rápida de armazenar, de trocar informações entre os computadores, ok? Vamos conhecer o gabinete, né? Esse cérebro do computador. O que é que tem dentro do gabinete? O gabinete, na verdade, é um suporte, né? Só uma ferramenta de suporte e que a gente vai utilizar para garantir segurança física para esses componentes, certo? Aqui tem uma lista de componentes. Vamos conhecer ele direitinho um a um, certo? Primeiro, a placa-mãe. A placa-mãe é a placa integradora. É a placa que reúne todos os demais componentes, certo? Todos os outros componentes são ligados na placa-mãe, são conectados à placa-mãe. Então a placa-mãe conecta os componentes, certo? A placa-mãe permite a comunicação entre os demais componentes. Então ela é o que permite que a gente chame o nosso computador de um circuito integrado. Ela que integra os circuitos, que une os circuitos numa coisa só, certo? Nós temos aqui a CPU, o cérebro do computador. É para aqui onde todas as informações vêm
passam e são processadas, são executadas, elas são transformadas em outras. Então, quando você digita um texto, um comando, uma informação no seu teclado, ela vai para a memória, e da memória ela passa pela CPU, e a CPU vai calcular informações, vai fazer toda a parte matemática, toda a parte de gerar os resultados de saída, de calcular os resultados de saída. Então a CPU é o componente principal do computador, é o cérebro do computador, certo? Você até pode fazer um coração artificial, mas não vai conseguir fazer um cérebro artificial para você. Mas para sua máquina, esse é o cérebro, é aqui a parte pensante, vamos dizer assim, né? A parte que realmente executa as instruções, que faz a coisa acontecer. Ela é chamada de CPU, é a unidade central de processamento, certo? Está em inglês, aí então fica invertida a sigla, certo? E ela realiza todos os cálculos matemáticos para gerar a sua saída, para gerar a sua resposta, ok? Nós temos a memória RAM. Para que a CPU processe os dados, execute as instruções, é preciso que ela leia essas instruções de algum lugar, certo? E é na memória RAM onde ela vai ler essas instruções. Então é da memória RAM que ela vai coletar as instruções, as informações que você digitou, que você informou para o computador para gerar a saída. Certo? Então a memória é um dispositivo de armazenamento de dados, ela guarda os dados durante o uso da CPU, certo? É uma memória volátil, quer dizer o que? Se eu desligar o computador, ela é zerada, ela é limpa, totalmente limpa, e ela só serve para que a CPU possa executar as instruções, ler os seus arquivos, ler os seus dados, ler a sua entrada, certo? Nós temos o HD, o hard disk, né? Nós já falamos dele em outra oportunidade. O hard disk é esse dispositivo que guarda as suas informações. Ela guarda as informações para que você possa ver quantas vezes você quiser, para que você possa guardar para o futuro, para que você possa utilizar em outras situações, para que você possa reiniciar a máquina e as informações que você gravou ainda estarão lá. É no HD que isso acontece, certo? O HD em relação à memória RAM, ela é muito lenta. Os dois são dispositivos de armazenamento, mas o HD é muito lento. Por isso que a CPU, né, esse cérebro do computador, precisa da memória para poder ler as instruções. A CPU não consegue ler do HD, o HD é lento demais, certo? Em compensação, o HD não é volátil. Eu posso desligar o computador e os arquivos vão ficar lá, certo? Então tem essa desvantagem, velocidade e ser volátil, né? E apagar tudo. Então a memória é só para a CPU utilizar, ele guarda os dados só para a CPU utilizar, e o HD guarda os dados para sempre, né? Enquanto você quiser ou enquanto durar a vida útil do seu dispositivo, certo? Aqui nós temos a fonte de alimentação, ela é que recebe a energia, né, da rede elétrica e transfere para o seu computador. Ela vai reduzir a potência para a potência que o seu computador vai utilizar, certo? Ela protege de descargas elétricas, ela protege de uma série de interferências elétricas. Então isso aí é a nossa barreira protetora. Ela recebe a energia, dá ao computador a energia que ele precisa e barra excedentes e barra problemas com a energia. Antigamente usava-se muito o estabilizador, essa figura do estabilizador. Hoje a fonte de alimentação, né, essa fonte aí, ela já traz essa estabilidade. Você não precisa mais de um estabilizador. Claro, ainda tem algumas fontes antigas, algumas marcas aí, mas a maioria das marcas, as boas marcas do mercado de fontes, já estabilizam a rede para você. Então você não vai precisar de um estabilizador, ok? Nós temos aqui o cooler, né? A CPU para trabalhar, né? Esse cérebro para trabalhar, ele gasta muita energia e gera muito calor. Gera calor, esquenta muito, esquenta tanto que é capaz de derreter os seus componentes. Para que isso não aconteça, nós temos um sistema de refrigeração que a princípio é dado pelo cooler. Alguns CPUs muito potentes, como de servidores, só esse ventilador aqui, esse cooler, não resolve. Eu preciso de umas técnicas mais avançadas de refrigeração,
Mas para um computador caseiro, um notebook, o cooler resolve isso aí. Refrigera o computador para que o trabalho da CPU não prejudique os componentes devido às altas temperaturas que ele pode alcançar. Certo? Nós temos aqui as entradas USB, essas entradas que permitem o contato de quase todos os periféricos com o computador. Então seu pendrive, sua impressora, seu scanner, seus dispositivos de entrada e saída, seu teclado, seu mouse, todos podem ter acesso ao computador através dessa porta padrão chamada USB, certo? A partir da USB você tem acesso dos dispositivos ao seu computador, certo? Nós temos aqui a placa de vídeo. A placa de vídeo é a placa responsável por processar os vídeos, por permitir que os vídeos que você vê no seu monitor apareçam. O monitor é só uma televisão, ela recebe imagens de fora e processa para você. No caso do computador, esse fora é aonde? Onde é esse fora? De onde vem as imagens que você vê no monitor? Vem da placa de vídeo. Certo? A CPU processa as informações, processa as imagens, mas fica tudo na placa de vídeo. E é a placa de vídeo que vai jogar a imagem no seu monitor. Então o seu monitor é apenas para visualização. Quem realmente está gerando as imagens, quem realmente está processando as imagens, está guardando as imagens, é a placa de vídeo. Certo? Você percebe aí que nesse caso aí a placa de vídeo tem um cooler também, né? Porque muitas vezes ela aquece. Ela também faz papel de CPU, né? Algumas boas marcas de placa de vídeo. Então é um componente importante para que você possa ver as imagens do computador no seu monitor, certo? Eu tenho aqui a rede, a placa de rede, né? Aquela placa pode ser interna, que é esse caso aqui, né? A placa é interna, encaixada na placa mãe, ou externa, através da USB. Isso aqui é para você pegar a internet, certo? Para você ter acesso à internet, ter acesso às redes locais. Sem isso aqui você não consegue entrar nem na internet nem numa rede local que possa comunicar o seu computador aos outros computadores da empresa, da sua casa, do local onde você montou a rede, ou você está usando essa rede, certo? Aqui nós temos a unidade de CD e DVD, que é para pegar esse tipo de mídia, né? Para que você possa utilizar esse tipo de mídia no computador. O CD e o DVD entraram em desuso, né, nos últimos anos, mas ainda segue forte, segue firme, e muitos dispositivos muitos computadores ainda utilizam essa forma de mídia para ouvir música, para gravar programas, para gravar dados, para fazer backups, certo? Então é importante aí. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, coloca no Classroom. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu estou sempre à disposição. Participe do nosso fórum, dos nossos chats, e eu conto com vocês. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí. Valeu e até mais.